mais uma noite profética, onde Deus tem falado conosco, e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Abre a tua Bíblia no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Glória a Deus, eu quero ler a partir do verso 3. A partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim. Quem achou? Diga glória a Deus. Diz assim: atenta em mim, ouve, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Verso 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Verso 5, mas, então ele continua, entretanto, porém, assim que ele diz, eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, portanto, me tem feito muito bem. Amém? Esse salmo é um salmo de Davi, onde Davi está passando por um momento muito difícil. Ele está num momento de extrema tristeza, e ele começa a conversar com Deus e dizer: Deus, como que vai ser? Esse povo vai prevalecer mesmo? Todas essas situações vão ser sobre a minha vida? E aí ele vira a chave no verso 3, quando ele diz: atente-me, ouve-me, ó Senhor, ilumina os meus olhos para que não adormeça na morte. Ele está falando: Deus, não me deixa morrer, principalmente nesse estado que eu estou vivendo hoje. Eu preciso de uma experiência nova. E aí sim, no verso 4, no verso 4 ele ainda continua dizendo: para que ninguém venha dizer que ele prevaleceu, essa pessoa venceu. Deus, é como se ele falasse: Deus, para a tua própria glória, o Senhor muda a minha história, muda. E esse tem que ser o meu sentimento e o teu sentimento. Quando nós falamos com Deus, não é porque merecemos, porque aqui ninguém merece nada, ninguém merece. Se nós olharmos para a nossa vida, nenhum de nós merecíamos estar aqui dentro. Eu acho que a grande sacada, você entender realmente o que significa igreja, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que entenderam a limitação dela e desejam, através de Deus, através da palavra, ter a vida mudada. Através da palavra, ter uma vida de melhora todos os dias. Ninguém é perfeito. E é isso que o salmista está dizendo: Deus, então, muda a minha história, para que até as pessoas não venham achar que eu estou sozinho, que eu não tenho Deus no controle da minha vida. E aí sim, no verso 5 ele vai dizer: mas eu confio no Senhor, eu confio na sua benignidade, na tua salvação. Meu coração vai se alegrar, ele vai ficar alegre com tudo aí, ele fica alegre com tudo aquilo que o Senhor faz. E que hoje, nessa noite, seja esse o nosso sentimento. Nós não estamos aqui porque merecemos, não estamos aqui porque somos bonzinhos, não estamos aqui porque não temos defeito. Estamos aqui porque entendemos que eu e você, nós precisamos melhorar. Nessa noite profética, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é que Ele vai fazer o melhor na minha vida e na tua vida. Às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós não conseguimos enxergar isso. Mas aquilo que eu não consigo enxergar, que talvez você não consiga enxergar, Deus está enxergando. Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é isso que diz Efésios. A Bíblia diz que Ele nos elegeu. O que é uma eleger? Por exemplo, nós vamos ter eleição esse ano.
existe uma votação, e aquele que tem mais voto, ganha, não é assim? É como se Deus tivesse votado em cada um de nós, e com um voto só nós fomos eleitos. Deus nos escolheu, pronto e acabou. Então, que o seu sentimento nessa noite seja esse. Você pode estar passando luta, pode estar passando dificuldade, mas continua confiando em Deus, porque todas as vezes que Ele abençoa a minha vida, a tua vida, é o nome dEle que é glorificado, é o nome do Senhor que é glorificado, e nessa noite Ele vai ser glorificado através da minha vida e da tua vida, porque vamos sair daqui diferentes, vamos sair daqui para viver aquilo que realmente Deus tem para cada um de nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você pode ficar sobre os seus pés, só você que pode. Fique sobre os seus pés. Comece a falar com Deus hoje. Eu não sei como foi seu dia, eu não sei como foi sua vida. Você que está me assistindo, Deus abençoe a tua vida. Eu não sei como que está sendo o seu dia, eu não sei o que você escutou, o que foi dito, o que foi falado para você. Eu não sei a palavra que foi dada, mas que você entenda, você que me assiste, você que está aqui hoje nessa noite, que você entenda que a última palavra sempre vem de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a confirmação disso é Deus. É Deus que dá. A palavra do Senhor diz que os caminhos e os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Talvez hoje, para você falou assim, eu estou indo lá hoje e eu posso falar para você, eu cansei. Deus está falando, hoje não é o final, hoje é o começo daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Hoje é o começo daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Que esse seja o sentimento. Feche seus olhos, Pai. Eu quero agradecer nesta noite, nesse princípio de culto, nessa palavra de salmo, onde o salmista estava passando por uma dificuldade, por um momento muito crucial. Mas ele diz, Deus, me ajuda. Eu confio no Senhor. E que seja esse o meu sentimento, o sentimento dessa igreja hoje. Que nós possamos, Pai, ser visitados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, pela Tua palavra. E que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós possamos sair daqui, Pai. Deus, debaixo dessa palavra profética. Debaixo, Deus, da palavra profética do Senhor. E que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, testemunhar do Deus que o Senhor é, da grande obra que o Senhor tem para fazer através da minha vida, da vida desta igreja, das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, Pai, recebe a adoração da tua igreja, recebe, Pai, a adoração dos teus filhos nessa noite. Fica à vontade e ministra aos nossos corações da melhor maneira possível. Abençoa a vida daqueles que aqui estão, abençoa a vida daqueles que vão chegar, que estão vindo, e que a tua presença, Deus, a tua doce presença se manifeste no nosso meio nesta noite. Abençoa a casa daquelas pessoas que estão nos assistindo, e que seja uma noite impactante na vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor? E adore esse Deus! Adore esse Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver e dar
queria tanto receber a cura, o milagre, eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Nós queremos ver o Senhor da glória. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Essa é a minha chance. E essa é a tua oportunidade, é a nossa oportunidade de pedir para o Senhor que Ele abra os nossos olhos, que Ele tire dos nossos olhos todas as escamas e que possamos ver o seu poder, a sua glória, agindo no meio da igreja. Aleluia, Jesus. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Queremos ver a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos, Senhor, do nosso espírito. Que nessa noite nossos olhos espirituais possam ser abertos. Que toda escama de incredulidade possa cair por terra. E você possa contemplar. Porque o Senhor está aqui neste lugar. Ele vai operar no nosso meio. Pai, nós queremos contemplar a tua face. Nós queremos contemplar o Senhor na beleza da tua santidade. Fala conosco nessa noite de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus de Israel, eu sei que não vinha este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Nada pode decalar. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor,
meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não, eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me tira do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Amém? Eu estava aqui louvando esse hino. Sabe o que eu lembrei? A palavra do Senhor diz que Deus tem ciúme da gente, sabia disso? E a palavra do Senhor diz assim, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, às vezes, se você está sentindo sozinho, clama a Deus. Porque não vai ser homem que vai lhe entregar a vitória. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se está difícil, segura aí, segura na fé. Porque o Senhor vai trazer vitória. E você vai poder dizer que ela veio verdadeiramente só do Senhor. Porque tem uns homens são assim, né? Ó, você está aí na bênção porque eu te ajudei. Não é assim? Hoje em dia a gente está numa época aí, ó, de política é difícil, irmãos. É assim que funciona. Olha, você está na bênção porque eu te ajudei. Ninguém vai poder dizer que a bênção que você recebeu foi porque alguém fez algo, porque quem fez algo maior, que não tem preço, é o Senhor Jesus naquela cruz, pela minha vida e pela tua vida. E nessa noite Deus vai derramar uma unção, vai renovar essa unção em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Fala, Senhor, eu não vou dividir a minha adoração, Senhor, o meu coração nessa noite. Eu deposito no teu altar. E eu creio que a minha vitória vai chegar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu te adoro, Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar.
uma vez, diga: quero sempre estar. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Diga: pronto para sentir, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, como agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com tua unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, como agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Em meio às lutas tu vais triunfar, pois eu sei que é só em Deus confiar. Se o inimigo te quiser combater, não há nada que te faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, glória a Deus. Irmãos, unção não é só esse alguém que vai na sua testa, não. Nessa noite Jesus vai derramar. Sabe o que é unção? Unção é capacidade. A unção que Jesus vai te derramar nessa noite é para triunfar sobre a tempestade, sobre o inverno que se instalou na sua vida, será na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua saúde. O Senhor nessa noite vai derramar unção, capacidade espiritual, para que você possa, em nome de Jesus, enfrentar. Olha esse louvor diz assim: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Deus lutar, eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Dessa maneira, viu? Pode se sentar. Deus te dá capacidade. É um outro erro a gente achar que nós estamos na igreja e não vamos ter problema. Talvez nós vamos enfrentar mais problemas. Porque eu sempre digo isso, né? Toda vez que você se posiciona, eu já ouvi muita gente falar isso. Parece que quando eu vim para a igreja o negócio piorou. Não é que piorou, é porque você se posicionou. E quando você se posiciona, quando você toma essa atitude, a tendência primeiro dos seus olhos serem abertos. Seus olhos foram abertos. Então você começa a enxergar aquilo que você não enxergava. E a tendência de você andar na contramão do que todo mundo acha. Então é mais difícil você andar na contramão, remar contra a maré. Verdade? A maré quer te levar, né? Igual uma música, deixa a vida me levar. Não é assim não. Quem tem que me levar é Jesus. Então, o que é a unção? É essa capacidade de você passar pelo meio dos problemas. É exatamente o que a Bíblia falou. A unção não é o azeite que coloca na tua testa. A unção não é o azeite que joga. A unção de Deus é a condição que você tem de enfrentar todos os problemas. Porque quando você conhece Jesus, os problemas não vão acabar. Como eu disse, às vezes alguns vão começar. Mas Deus te dá a condição de você enfrentar cada um deles. Deus te dá a condição de enfrentar cada um desses problemas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus está dando nessa noite profética. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas Deus te dá a condição de você passar no meio dessa luta. E você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não é porque você é bom não, mas é porque existe um Deus no controle da tua vida. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Eu ia deixar uma palavra para dizer meu oferta, nem vou deixar com uma palavra dessa, meu irmão. Que em meio às lutas, em meio às dificuldades, andando na contramão do mundo, onde, interessante, eu sou uma pessoa, a senhora fala que eu sou o doutor fleumático, né? O que é o fleumático? Fleumático é aquele camarada que tudo põe na ponta do lápis. Então, eu já estava conversando com a minha mãe de uma situação, e eu falava isso: mãe, se a gente dividir esse gasto, ou esse aumento, durante 12 meses, a gente vai entender que a gente vai gastar tanto. E aí eu falava isso, eu sou muito assim. Então o mundo, e eu como um fleumático, né, eu coloco tudo na ponta do lápis. O mundo diz assim que a gente tem que guardar. A Bíblia diz que quando você guarda mais do que o devido, você guarda para perda. Porque você anda na contramão do mundo. A Bíblia diz que quando você dá, você ajunta. E é assim que funciona. Amém? É crer. O que eu ia ler era Romanos, no finalzinho de Romanos, capítulo 4 e capítulo 5, que vai falar da justificação pela fé. Então você tem que ter fé, confiar nesse Deus que está no controle da minha vida e da tua vida. Não é você fazer loucura não estou pedindo para ninguém tirar. Ah, tem uma conta de luz, meu irmão, vai pagar a tua conta de luz que daqui a pouco corta, vai falar que a culpa é da igreja. Não estou falando isso, mas o Deus que está no controle da tua vida, Ele é capaz de te abençoar. Você paga as suas contas, você consegue dizimar, ofertar, abençoa, porque esse é o Deus que eu e você servimos. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se você quiser dizimar e ofertar, o Rafael está com o envelope ali. Se você quiser fazer um pix da igreja, ibanovasp@gmail.com, pix da igreja, dizime e oferte com toda a alegria do teu coração nessa noite. Para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra
fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, com tua unção imbatível serei. Interessante que o nosso postzinho está ali, ó, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com... É uma das chaves, tem que ser com alegria, porque isso aqui não é investimento, isso aqui não é investimento. Investimento é assim, você põe para ganhar dinheiro, você põe contando, isso é alegria, é desejo, e é dessa forma que Deus recebe, amém? Que você possa continuar dizimando e ofertando em nome de Jesus. Antes de eu orar pelo dízimo e oferta e pedir para as crianças subirem, que a Kátia vai subir com os pequenininhos, tá? Eu quero lembrar que amanhã tem momento de estudo, né? A gente está estudando e a gente amanhã vai encerrar o livro de Reis, 1º Reis, 2º Reis. Já abriu um parênteses falando da divisão do reino, tem sido muito bom, né? E amanhã a gente vai estar aqui encerrando, né, gente? Não é 2º Reis, né, que a gente vai encerrar, porque a gente terminou essa divisão do reino, vamos encerrar 2º Reis. Então amanhã a gente está aqui a partir das 20 horas. Amanhã à noite tem o Acampa Dentro, né? A partir das 9 horas. Você que deu o nome, que está tudo certinho, né? Se tiver alguma dúvida, fala com a pastora, fala com a Gi, daquilo que precisa trazer. Então amanhã, às 21 horas, o Acampa Dentro começa, vai até no sábado às 15 horas, amém? Então 15 horas, quem deixou as crianças aqui, no sábado vem buscar às 15 horas, elas vão estar aqui para a glória do Senhor, amém? E domingo nós temos o quê? Ceia do Senhor, amém? Domingo, ceia do Senhor. Traga primícia, ajude se você puder, traz 1 quilo de alimento. Eu falo que cada um que puder vir trazer 1 quilo de alimento, a gente vai fazer algo bem lindo, né? Abençoar a vida de pessoas, e a gente tem abençoado, graças a Deus. Então domingo, ceia do Senhor, a partir das 18 horas, em nome de Jesus. Quarta-feira toda quarta-feira tem a tarde da bênção com a pastora Luciana. Quarta-feira tem culto lá em Mogi. É interessante que toda quarta-feira tem um visitante, pelo menos um visitante lá em Mogi. Está muito gostosinho, está uma bênção lá. Te convido qualquer dia a ir lá visitar. E quinta-feira que vem, nós temos a nossa noite profética. A Gi vai estar ministrando a palavra. E a Kátia vai abrir o culto, né, Kátia? Já sei que a Kátia. Amém? Deus vai abençoando aí. Esse povo vai trabalhando, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, dízimos, ofertas. As crianças que vão subir estão ali. Vem cá. Aqui vai subir os pequenininhos que vão subir. Marco não, viu? Glória a Deus. Precisa de alguma coisa, Kátia? Fala que a gente ajuda lá, pastora, só com nosso que tem. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por todo o dízimo, por toda a oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque essa igreja tem sido fiel. Essa igreja tem entendido o que é dízimo, o que é oferta, e o Senhor tem, Deus, abençoado. Continua, Pai, derramando sobre a vida dos teus filhos a prosperidade. Prosperidade não é o muito, mas é o suficiente. Que seja assim na vida de cada um. Abençoa também, Pai, essas crianças que vão subir, que vão para essa linha. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da Kátia, que vai subir, que vai ficar com essas crianças em cima, que a tua boa mão esteja sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Olha lá, Thalita, vamos subir, olha lá. Para ajudar, tá bom. É bom que a Samara conhece tudo, a William também. Conhece tudo, sabe onde está as coisas, viu, Kátia? Qualquer coisa, vem chamar aqui embaixo, Samara, se precisar de alguma coisa. Acho que hoje é o primeiro dia, segundo dia que a Kátia fica lá na salinha, amém? Ana, por favor. Rafa trouxe água gelada? Quer gelado ou sem gelo? Pode deixar isso para mim aí, pode pôr ali na minha cadeira que eu tomo. Rafa, os diáconos gelados aqui é só para o pastor, não. Nessa época é tudo sem gelo. Viu? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer mais uma vez pela vida da Ana,
e se dispôs a estar aqui, a ministrar a palavra do Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa falar conosco através da tua filha, da tua serva, desta palavra maravilhosa. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe ela, abençoe o Diego que está trabalhando, guarda o teu filho nessas estradas, dirigindo aquele caminhão, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, abençoa também a vida da Isa, do Arthur. Pai, que essa família seja guardada pelo Senhor e que o Senhor abençoe também a vida da Ana, que seja uma noite profética nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Igreja Paz do Senhor Jesus. O Senhor já vem falando, né, através da vida da Emília, do pastor, e quando o pastor me fez o convite, já faz um bom tempo já que Deus tem me levado a 3 textos, né, e como a gente não tem muito tempo, né, eu resumi, mas eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor falou comigo, e eu tenho certeza que vai falar no coração de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, amém? Amém. O primeiro texto se encontra lá no livro de Jonas. São histórias muito conhecidas, que eu creio que todos nós já ouvimos ser ministrada. E como sempre, né, eu gosto de fazer o meu resumo, que hoje deu 4 folhas só apenas. Porque eu parei, pastor, porque se eu não parasse eu ficava mais e mais. Você tá bom para escrever um livro, Ana. Amém, quem sabe, né? Porque é tão gostoso, né? Eu falo para compartilhar com as meninas. Aquele momento que você está ali com Deus, com seu coração aberto, e aí Deus começa a ministrar e vai trazendo à sua memória coisas que você viveu com Ele, situações que você passou, e na palavra Ele vai falando. Então, chega um momento que se você não, né, fala, Senhor, dá um tempinho, né? Tem umas coisas para fazer, tem uma casa para cuidar, daqui a pouco eu volto. E mesmo assim, se você for pegar para reler novamente, Ele vai falando coisas novas, né? E glória a Deus por isso. Eu não vou ler, irmãos, o texto todo, mas conforme eu for falando, se o irmão, o Teco, quiser colocar para a gente ali depois no telão, e se os irmãos puderem também anotar ou marcar aí na sua Bíblia, na sua casa, leia essas histórias se você não conhece, e eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Essa primeira história, né, que é do livro de Jonas, a minha Bíblia tem um título que diz assim: Chamado e Fuga de Jonas. E essa história, ela aconteceu, né, antes de Jesus vir aqui para a terra, né? O Senhor ali, Deus falou com Jonas, deu a ele uma ordem direta, falou diretamente com ele, para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse a palavra, né? E a palavra vai dizer que era uma ordem que Deus tinha dado para ele para pegar contra aquela cidade, né? E a palavra diz que era uma cidade muito grande. E aí Jonas, ao invés de ser obediente, fugiu, né? Existem aqueles momentos que Deus nos dá uma ordem e fala, né? Vai para a direita. Aí a gente fala, vou para a esquerda, né? E aí foi o que aconteceu. Jonas tentou fugir. E é interessante que a palavra vai dizer que ele tentou fugir da presença de Deus, da presença do Senhor. Eu vou pedir para o irmão colocar para nós os Salmos 139, do versículo 7 ao 12. Salmos 139, do versículo 7 ao 12. A palavra vai dizer assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa.
Então não existe lugar em que nós podemos ir, tentar fugir da presença do Senhor, porque nós não vamos conseguir. Até ali, talvez naquele lugar mais escuro que você acha que está tudo apagado, Deus não vai me ver aqui. Ele está te vendo. Porque para Ele não existe as trevas. Até ali que você acha que ali você está escondido, para Ele vê claramente, né? E não existe lugar que nós podemos ir para tentar fugir da presença do Senhor. Às vezes, a gente pode, né, até tentar, como eu já vi muitos testemunhos de pessoas que, eu não quero saber mais, né, do Evangelho, não quero mais seguir ao Senhor, eu vou para a balada. Até ali Deus pega a pessoa, não tem como fugir. Porque a palavra de Deus diz que nós somos marcados. Nós temos a marca, né? O Senhor nos marcou. Então, aonde nós formos, ainda que a gente pense que não tem ninguém ali nos vendo, né, que nos conheça, mas o Senhor, Ele nos conhece. E o Senhor, Ele sabe e vai ao nosso encontro. Então, não existe lugar que nós possamos nos esconder da presença do Senhor. E aí, interessante que o texto, continuando, vai dizer que, né, Jonas, ele entrou no navio que ia para Tarsis, né, o lado contrário daquilo que Deus pediu para ele ir. E o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava a ponto de despedaçar. Em meio a uma tempestade, certifique-se se você não está tentando fugir de uma ordem dada por Deus, né? Às vezes a gente ouve muito falar do lado negativo da tempestade, né? Irmã, está uma tempestade lá em casa, está acontecendo tanta coisa, mas será que você está sendo obediente a uma ordem que Deus te deu? Ou talvez dentro do seu barco tem alguém ali que está fingindo que nada está acontecendo, né? A tempestade está ali, o mar está agitado, mas tem alguém que não fui eu, né? Eu não tenho culpa disso. Mas ela sabe que Deus deu uma ordem para ela e ela não está cumprindo, né? Nós vamos ver, foi o que Jonas fez. Os marinheiros daquele navio estavam todos apavorados. E Jonas estava onde? Dormindo profundamente no porão. Pensa, gente, quando todo mundo desesperado, ele lá dormindo tranquilo naquele porão. E nós sabemos que quando uma pessoa dorme profundamente, não é nem fácil acordar ela, né? Não sei se você já tentou acordar alguém que está dormindo ali no sono profundo. Então, a palavra vai dizer que enquanto ele estava lá, os marinheiros, eles resolveram, ele foi acordado, né? E naquela situação, ele estava ali fingindo que não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo, mas ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Os marinheiros estavam apavorados e Jonas estava dormindo. Os marinheiros resolveram lançar sorte para descobrir quem era o responsável pelo que estava acontecendo. E nos dias de hoje, nós não precisamos fazer isso. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor para que Ele nos revele, né, Senhor, sou eu, né, que estou resistindo a uma ordem sua, né, Senhor, quem está fugindo, tentando fugir da tua presença? O Senhor, Ele nos revela, porque a palavra de Deus diz que não existe nada que esteja em oculto, que Deus não vai trazer à luz, que Deus não vai revelar. Então, hoje nós podemos sim dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor nos revele, né, o que está acontecendo, quem está tentando fugir de uma ordem que Deus, né, deu. E aí a palavra vai dizer, continuando, a sorte caiu sobre Jonas. Ele precisou confessar o que estava tentando fazer, assumiu a responsabilidade e pediu para que o lançassem ao mar, e o mar se acalmaria. Enquanto não assumirmos a nossa responsabilidade, pessoas que às vezes não têm nada a ver com a situação podem estar correndo um grande risco. E essas pessoas podem ser a nossa própria família. Nós sabemos que esse barco representa a nossa vida. E quem faz parte dele, né? A nossa família, a nossa casa, né? O nosso ministério, talvez o nosso trabalho. Quando nós não obedecemos uma ordem do Senhor, essas pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, elas podem estar correndo um risco. Então o Senhor nos chama hoje para que nós venhamos despertar,
para que nós não venhamos colocar a vida da nossa família em risco, a vida das pessoas que nós amamos, que nós conhecemos. Porque a gente sabe o que o Senhor requer de nós. Cada um de nós sabemos aquilo que Deus, a ordem que o Senhor tem nos dado. É verdade. Deus enviou ali, depois que eles jogaram Jonas, e a palavra vai até dizer que eles até tentaram resistir, tentaram ali remar, mas não tinha como, porque eles era uma tempestade muito forte, e enquanto eles não jogassem Jonas no mar, ela não ia se acalmar. E aí eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou, e Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Ele ficou dentro daquele peixe 3 dias e 3 noites. Quando as suas forças estavam quase se acabando, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Deus deu uma ordem ao peixe e o peixe vomitou Jonas em terra firme. E aí é interessante que a palavra nos mostra que até mesmo um peixe foi mais obediente que Jonas. Deus falou, deu uma ordem uma vez para ele, naquele momento mesmo ele vomitou Jonas, E olha para ver como que é a gente, ser humano, A gente desobedece e às vezes um animal, um peixe que o Senhor fala, eles obedecem prontamente. E aí, lá no capítulo 3, a palavra vai continuar dizendo, a palavra do Senhor veio pela segunda vez. Deus deu uma segunda chance para ele. E dessa vez ele obedeceu. Ele pregou para aquele povo se arrependeu, e a palavra vai dizer que eles abandonaram os seus maus caminhos. Jonas não precisava ter passado por nada daquilo se fosse obediente da primeira vez. E às vezes nós somos assim. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Aleluia. Grande é a sua fidelidade. Obrigado, Jesus. Então, nós vemos o tamanho da bondade, da misericórdia do Senhor para com a vida de Jonas e conosco também. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor ela se renova todas as manhãs. Então, todas as manhãs, quando nós acordamos, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de sermos obedientes à palavra dEle, de cumprirmos aquilo que Ele requer de nós. E o segundo texto, a segunda história que eu quero compartilhar com os irmãos, se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Essa história aconteceu quando Jesus estava aqui na terra. E é uma história também bem conhecida, que é a história quando Jesus, ele chama a Pedro, Simão Pedro. E a palavra vai dizer que Pedro estava ali em mais um dia de trabalho e teve uma noite cansativa e frustrante. Mas naquele dia, ele teve uma experiência como nunca havia tido antes. Algo que mudou a sua vida para sempre. E é interessante que nós vamos ver na palavra, deixa eu só abrir aqui, que a palavra vai dizer, que Jesus estava ali, caminhando à beira dali do mar, da Galileia, e Jesus viu ali 2 barcos. Havia ali 2 barcos, mas Jesus escolheu entrar justamente no barco de Simão Pedro. Jesus, dessa maneira. E é interessante que a palavra também nos diz, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dares fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que perdides ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Naquele dia, Pedro foi escolhido por Jesus. Não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. Jesus entrou no barco dele. Ele poderia ter escolhido o outro barco que estava ali, mas aquele dia, o tratar do Senhor era com Pedro. E aí a palavra vai continuar nos dizendo que Jesus usou o barco de Simão Pedro para falar com a multidão. Mas a ele foi dada uma ordem:
Lá no versículo 3, pode colocar para a gente, por favor, irmão? Lucas, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: e quando acabou de falar, ele estava ali falando com a multidão, usando o barco de Pedro para isso, disse a Simão. A minha versão é da NVI, diz assim, ó. Para Simão ele disse: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Creio que nessa não se tratava apenas daquela pesca que o Senhor queria tratar na vida de Pedro, mas algo estava acontecendo no interior dele. Cada palavra que Jesus dizia para ele, algo estava sendo trabalhado dentro dele. E aí nós vamos ver que Pedro, né, vai dizer: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. No Provérbios capítulo 3, no versículo 5, na versão NVI, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É interessante que quando Pedro disse isso, ele por um momento ele estava confiando na experiência que ele tinha, porque não foi a primeira pesca que ele fez. E eu acredito que, como ele passou a noite toda pescando, ele não foi tentar somente em um lugar. Ele tentou em vários locais pegar um peixe, mas foi frustrante. E aí, ele vai dizer: mas como é o Senhor quem está falando, né, a palavra vai continuar dizendo, Pedro foi obediente e pôde viver aquela experiência maravilhosa. Ele disse assim: mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então naquele momento ele mudou de ideia. Falou: não, peraí, eu tentei pescar, mas Jesus não estava no barco comigo, né? E ele foi obediente e foi ali e obedeceu aquilo que Jesus tinha dito para ele. E viveu aquela experiência maravilhosa. Porque quando Jesus está no barco, quando Jesus estava ali no barco com ele, a pesca foi diferente. E fazer qualquer coisa que a gente acha que sabe fazer sem Jesus, só resultará em cansaço e frustração, né? Não importa quanto estudo você tem, não importa quanto de experiência, quantos anos de experiência a gente tem, se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver fazendo aquilo que a gente precisa fazer com a gente, vai ser cansaço e frustração. E foi o que Pedro viveu. Ele já estava acostumado a pescar, mas aquele dia foi algo especial porque Jesus estava ali. E a palavra, na minha Bíblia, eu não vejo em momento nenhum dizendo assim que Jesus falou para ele, deixou ele sozinho, desceu do barco, falou: vai mais fundo você. Não, o convite de Jesus foi para que ele fosse mais fundo, mas Jesus ainda continuou ali dentro daquele barco. Por ter sido obediente, Pedro vivenciou um milagre e precisou chamar ajuda. Porque os peixes que eles pegaram, a palavra vai dizer, quando obedeceram o que Jesus havia dito, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Geralmente, nem todas, né, as pessoas, mas a gente sempre fala, né, olha, quando você tiver com uma dificuldade, peça ajuda. E às vezes a gente até chama para resolver um problema, para compartilhar, né, um problema, para buscar ajuda. Mas quando a gente está na bênção, é meio difícil a gente chamar ajuda. Irmãos, meu barco aqui está cheio, vem aqui me ajuda. É verdade. Né? O ser humano às vezes é tão egoísta, fala: vou dividir a minha bênção. Eu me frustrei a noite inteira tentando pegar o peixe, agora olha quanta coisa que veio para mim, vou ficar com tudo para mim. Só que a palavra vai dizer que havia ali tantos peixes que se eles não compartilhassem, o barco deles ia afundar, né? E a palavra diz que ele chamou, ele fez sinal para os amigos dele que estavam lá no outro barco, eles vieram e eles dividiram aquilo, né? E foi até o que o pastor falou, né? E até esses dias atrás eu ministrei sobre dízimos e ofertas e falei do provérbio que fala, né, que quando você retém aquilo que você deveria dar, você empobrece. É a própria palavra de Deus falando. Então, se Pedro tivesse retido aquilo só para ele, o barco ia afundar,
Nossa, ele ia ter muito prejuízo e ainda não ia conseguir viver tudo aquilo que Jesus propôs para ele. Então, a palavra vem nos ensinar. Aquilo foi tão marcante, aquela experiência que Pedro viveu, que ele reconheceu que era pecador. Ele chega para Jesus e diz assim, lá no versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, todo aquele milagre, aquela maravilha, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E aí, eu sou que nem o pastor, eu vou mergulhando e daí a imaginação, né, você vai se imaginando tudo. Aí eu falei, meu Deus, né, Pedro chegou para Jesus, falou para ele, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus, eu não sabia que você era pecador, né? Às vezes a gente é assim, Senhor, tem misericórdia, olha como que eu estou, olha quem eu sou. Você acha que Jesus não sabia quem era Pedro quando ele chamou Pedro? Jesus sabia que ele era um homem cheio de pecados. E da mesma maneira somos nós. Quando o Senhor nos chamou, não teve nenhuma surpresa para ele. Tudo que talvez você confessou, você falou para ele, que talvez você já fez, que você errou, que você pecou, ele já sabia. E às vezes a gente deixa isso nos prender, nos paralisar e nos impedir de viver aquilo que Jesus quer para nós. E aí nós vamos ver a palavra dizendo isso, né? Que quando ele reconheceu ali que diante de Jesus, falou para Jesus isso, independente disso, Jesus escolheu para ser um pescador de almas. Jesus diz para ele, né? Que todos, e é tão interessante, irmãos, porque aquele milagre aconteceu no barco de quem? De Pedro. Só que existiam pessoas ali ao redor observando aquilo. Deus usou a vida de Pedro, o barco de Pedro, para trabalhar na vida das pessoas que estavam ao redor dele também. Porque a palavra vai dizer que ali também estavam Tiago e João, né, que eram os seus sócios. E aí, quando Jesus disse para ele assim, não tenha medo, disse para Simão, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então foi todo mundo, né? Foi tanto do barco de Pedro quanto do barco de Tiago e João. Através do milagre que aconteceu na vida de Pedro, né, no barco dele, os outros, também quero isso, né? Se Jesus está no barco, né, e eu quero aprender como que ele fez isso. E eles foram, seguiram Jesus. E é interessante que a palavra também diz assim, né? Que nós não podemos fazer nada se não for por Ele, né? Se Ele não nos capacitar. Todos nós somos pecadores e Deus, quando nos escolheu, sabia disso. As obras que realizamos, as almas que ganhamos, não é mérito nosso, é mérito dele. Pois sem Ele nós nada podemos fazer. E é interessante que esses dias, pastor, eu estava ouvindo um testemunho, né, de uma empreendedora, e eu achei muito bonito o testemunho que ela compartilhou, e ela falou que todos os lugares que ela tem a oportunidade de contar isso, ela conta, e muitas mulheres entram em contato com ela depois para falar, nossa, é um testemunho tão simples, mas falou tanto comigo, e falou comigo também. E ela contava que um dia ela estava no culto, né, na igreja dela, e uma irmã pediu a oportunidade para contar um testemunho. Essa irmã foi lá no altar contar, dizendo que um dia ela foi convidada para almoçar na casa de uma outra irmã. Chegou lá, a irmã preparou um almoço, um arroz, e ela gostou tanto do arroz que aquela irmã preparou, ela falou que era um arroz muito saboroso e ele era soltinho. E aí ela chegou na casa dela, ela tinha que ir ao mercado. E ela foi e ela ficou lembrando daquele arroz. E ela falando, qual será a marca daquele arroz que a irmã fez, né? E aí ela falou com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, né, me ajuda. Né, qual desses arroz? Será que é algum desses arroz aqui que ela fez? E aí ela foi, né, pegou o arroz, foi para casa. E aí ela lembrou, quando ela chegou na casa dela, de ligar para a irmã para perguntar qual era a marca do arroz. Aí ela ligou para essa irmã e perguntou. E era exatamente o arroz que ela tinha falado. E essa empreendedora, quando ela ouviu isso, ela falou, nossa, que absurdo, pedir ajuda para o Espírito Santo por causa de um arroz, né? E ela achou aquilo um absurdo, um fanatismo. Falou, nossa, vai incomodar Deus, o Espírito Santo, para fazer um arroz? E aí, ela contando que chegou a vez dela em fazer compra. E ela, por ter uma condição financeira boa,
chegou no mercado, comprou o melhor arroz, mais caro, né? Aí ela foi preparar o arroz dela. Quando ela foi preparar o arroz dela, pastora, o arroz dela ficou horrível. Naquela hora que ela olhou para a panela dela, o Espírito Santo falou para ela: tá vendo como que até para fazer um arroz você precisa da minha ajuda? Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo até mesmo para as pequenas coisas da nossa vida, né? A palavra diz que Ele é o nosso ajudador. E às vezes o que acontece? Nós falhamos de não pedir ajuda para Ele, né? Então, Ele não vai fazer por nós, Ele vai nos ajudar, né? Quem fez o arroz foi ela, né? Então, Ele ajudou. E é interessante, foi uma lição assim que me marcou bastante. Então, que nós possamos aprender sim, né, a pedir a ajuda do Espírito Santo nos momentos, talvez não só de dificuldades, mas nos momentos simples do dia a dia também. Eu falo assim, irmãos, eu vou ser bem sincera, tá? Eu falei para as meninas esses dias lá no Moldadas, lá, a Fernanda está aqui de testemunho. Irmãos, assim, uma coisa que eu tenho comigo, e eu sei perfeita eu não sou, porque eu sou pecadora e sou falha também. Mas é uma coisa que eu falo para Deus, eu falei: Senhor, eu não quero passar para elas, para essas mulheres, algo que eu não sou um exemplo para falar. Porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que isso é hipocrisia. E a gente não vai conseguir enganar ninguém. A gente às vezes acha que a gente está enganando a gente mesmo, né? Porque quando você sobe no altar, você vai ensinar algo. Quando você vai dar uma aula, ensinar algo para alguém e você não pratica aquilo, o Espírito Santo fala com você, né? E Deus, Ele sabe disso. E aí eu conversando com as meninas, falei isso para elas. Falei: então tem coisas que a gente vive, que eu falo assim, até uma das alunas falou, se nós fazemos isso, nós não temos a autoridade, né, na palavra para falar sobre isso. Então que a gente possa pedir, né, a ajuda do Espírito Santo, até mesmo para as coisas pequenas. E o que acontece? Comigo, vou ser bem sincera, não é todo dia que eu acordo: ai, Senhor, obrigada, eu vou limpar a casa. Ai, Senhor, tem que lavar banheiro hoje. Oh, glória a Deus. Ai, tem que lavar aquele monte de roupa. De verdade, não é todo dia que eu estou animada para isso. De verdade. Tem dia que a gente abre o olho e daqui a pouco já vem. Tem roupa para lavar, tem banheiro para lavar. Ai, tem que tirar pó. Gente, não é fácil. As mulheres aqui que é dona de casa sabem, né? Só que eu falo, pastor, todas as vezes que eu acordo assim, e eu falo assim: Espírito Santo, me ajuda, me dá ânimo. Gente, eu consigo fazer tanta coisa em casa que às vezes eu chego à tarde e eu passo: gente, eu estava com preguiça de fazer alguma coisa, eu não estava com vontade de fazer alguma coisa. E eu lavei roupa, lavei banheiro, limpei fogão, cozinhei, lavei louça, fiz tanta coisa. E aí o Espírito Santo falava comigo, porque eu pedi a ajuda dele. Então, existem coisas simples que às vezes a gente acha: não, é bobeira, né? Vou incomodar o Espírito Santo com isso. Não, Ele é o nosso ajudador. E Ele nos dá ânimo para nós fazermos aquilo que talvez você está sem força, que talvez o cansaço às vezes é muito grande, né? A gente vê tantas responsabilidades, tantas coisas para fazer e a gente está cansada, a gente já não tem forças mais. Mas aí vem o Espírito de Deus e Ele renova as nossas forças e a gente consegue fazer tudo aquilo que nós temos que fazer para a glória de Deus. O terceiro texto, irmãos, se encontra lá no livro de Atos, capítulo 27. Até na quarta-feira retrasada que eu pude estar com os irmãos lá em Mogi, o pastor falou, né? Quando o pastor falou confirmação. Era justamente a palavra que o Senhor estava falando comigo, né? E também Deus usou muito a vida do pastor Elielson também no domingo para estar confirmando tudo aquilo que Deus estava falando comigo também. E é interessante que é uma história também bem conhecida, né? O pastor mesmo já ministrou aqui, fala sobre o apóstolo Paulo, né? E essa história aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós sabemos que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né? Jesus se revelou a ele. E a partir daquele momento, aquele homem que era um homem tão ruim, né? Com um coração tão amargo, uma pessoa que perseguia aqueles que amavam a Deus, que falava da palavra de Deus. Nós sabemos que a transformação que Deus fez na vida daquele homem foi tão grande que ele começou a pregar a palavra, né? E ele começou a sofrer muito com isso. Né? Não foi nada fácil. E aí nós vamos ver nas viagens que ele fez, né? Esse texto mesmo vai falar de uma viagem que ele fez e ele estava preso.
Então ele estava sendo levado, ele não foi lá a passeio, né? Ah, vou entrar naquele navio, né? Vou fazer um tour por aí. Não, né? Ele estava preso, ele estava sendo levado. E a palavra vai dizer que mesmo ele estando ali preso, ele continuava sendo um homem que temia ao Senhor e que amava ao Senhor, e continuava sendo fiel ao Senhor. Existem situações na nossa vida que às vezes a gente se vê preso, né, com as nossas mãos atadas, que a gente acha, meu Deus, não tem o que eu possa fazer, né? Às vezes tem coisas que não são nem escolhas nossas, são coisas que dependem de outras pessoas, que você está ali, só que você não pode decidir, né? A gente está sendo levado, mas mesmo assim é lindo ver a confiança que ele permaneceu tendo no Senhor, mesmo diante daquela situação, independente das circunstâncias em que ele se encontrava naquele momento. No versículo 3, pode colocar para a gente, por favor, irmão? A palavra vai dizer que no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Olha o cuidado de Deus com a vida de Paulo, né? Mesmo diante daquela situação, Deus enviou alguém ali que usou de bondade com ele. E eu vejo isso, irmãos, às vezes a gente não percebe, mas existem muitos lugares que às vezes nós vamos, eu vejo isso até mesmo quando vou levar os meus filhos ao médico, né? A gente vê tantas pessoas reclamando, às vezes, né? E eu sei que às vezes acontece mesmo, né? Da demora, de ser mal atendido, né? Mas eu já vi, assim, o cuidado de Deus de chegar lá, não demorar muito e a gente ser chamado, né? As pessoas me receberem bem, né? Esses dias mesmo que eu precisei levar o Arthur, até que me deixaram ficar até com ele ali dentro, mais perto da sala, para ele ser atendido, coisa que eles não permitem, tem que esperar lá fora. Né? E me chamaram, ele estava com o pé machucado, falou, entra com ele e fica aqui aguardando aqui. Né? E o Arthur foi dar uma voltinha de cadeira de rodas, né, Arthur? Ele nem gostou da aventura, pastor. E aí a gente ficou ali e fomos muito bem atendidos. A médica também, sabe, muito atenciosa, pediu os exames para ele, né? Conversou com ele, até brincou com ele. Sabe, então eu pude ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com a minha vida, com a vida dos meus filhos. Né? Então, nós, em meio às dificuldades, às circunstâncias, se a gente parar para ver, existe sim pessoas que Deus coloca ali para usar de bondade com a gente, né? Agora, se a gente está lá, como já aconteceu, né, de estar aguardando ali, aí sempre tem alguém que vai começar a reclamar. E você entra na conversa com a pessoa e você começa a reclamar também. Não, é verdade, né? É muito demorado mesmo. Não, aqui nada presta. Gente, a pessoa vai falando tanta coisa, que se a gente entra nessa conversa, você vai ficar lá o dia todo ali, você não vai sair dali, né? Então, são lições para a gente aprender também, né? E a gente reconhecer a bondade e o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. No versículo 6, pode colocar, por favor, irmão. Diz assim: ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Pode continuar, por favor. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Pode passar. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornou perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Pode passar. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Pode passar. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Pode parar aí, irmão. E é interessante como tem gente teimosa nessa vida, né, pastor? E às vezes o teimoso é a gente mesmo, viu? Né? A gente olha sempre ao outro. O outro que é teimoso, o outro que é rabugento, o outro que é isso e aquilo. A gente às vezes não para olhar para nós, né? E aí a palavra vai dizer
né, que eles foram alertados. Paulo advertiu ele, avisou eles. E a palavra diz que por eles ter seguido, né, numa outra direção, eles perderam ali muito tempo. E as viagens, né, antigamente, elas geralmente eles não navegavam depois de setembro devido ao mau tempo. Paulo viajou durante a primeira metade de outubro, né? E aí, no versículo 11, né, o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu os conselhos do piloto e do dono do navio. E às vezes, irmãos, é algo que Deus falou comigo, nem sempre, né, a gente olha assim a bagagem que a pessoa tem, não menosprezando, né? Porque a gente sabe que se Deus nos permite estudar, ter um conhecimento, né, glória a Deus por isso. Mas não é porque uma pessoa estudou tanto, ela sabe de tudo. Tem coisa que é Deus, né? Deus avisa, Deus alerta. Só que aí o que as pessoas fazem? Elas preferem confiar ali no piloto ali, né? Preferem confiar na pessoa ali. Não, mas a pessoa fez uma faculdade, estudou tanto, fez isso e Deus está falando outra coisa. E a pessoa escolhe confiar no outro, né? E aí, a palavra vai dizer, né? Que eles ali ou não seguiram os conselhos de Paulo e seguiram os conselhos do piloto e do dono do navio. E existem aqueles momentos em que Deus nos usa para falar algo para alguém e a pessoa escolhe não ouvir, né? Não sei, eu acredito que a maioria aqui já passou por isso. Deus, né, a gente buscando mesmo a direção de Deus, você vai e tenta alertar a pessoa, mas a pessoa escolhe não ouvir, né? Muitas coisas assim, eu digo que até mesmo quando Deus nos mostra algo, revela algo, né? Eu tenho um temor muito grande no meu coração de passar aquilo para a pessoa, porque às vezes não é uma coisa boa, mas Deus pede, fala, alerta, né? Vigia, irmão, toma cuidado. E a pessoa, às vezes até ri da nossa cara, como já aconteceu comigo. Eu fui falar para a pessoa, né? Eu tive uma experiência com uma moça, alguns anos atrás, e eu vi assim, pastor, nítido, um rapaz, ele passava, né, em volta daquela moça um laço preto, e ele prendia aquela moça. E naquele tempo, ela estava namorando com um rapaz. E eu via ele fazendo isso. E aí Deus falava comigo, conversa com ela, né? Alerta. E eu fui, chamei ela, conversei com ela. Sabe o que ela fez? Riu de mim. Ela riu da minha cara. Só que Deus, ele é tão fiel, irmão. Se isso acontece com você, continua confiando no Senhor. Aleluia. Né? Porque nós que buscamos a intimidade com o Senhor, a gente sabe quando é Ele falando e quando não é. A gente sabe. E vida seguiu, né? Depois eu fiquei sabendo que ela acabou se casando com esse rapaz. Ele levou ela embora daqui da cidade para uma outra cidade. Ela não conseguia mais cultuar o Senhor na igreja, né? E foi uma situação muito difícil. Ela acabou engravidando, mas perdeu um bebê, né? Engravidou novamente, só que aí acabou se separando e voltou novamente para a casa dos pais. Então, assim, o alerta foi dado, né? É o que a gente viu. Jonas não precisava ter passado por nada daquilo, mas às vezes as pessoas, elas escolhem. Deus está alertando, olha, toma cuidado, não faça, vigia. Não, mas eu vou, né? E é interessante porque, ó, aí no versículo 13 em diante, vai começar a falar da tempestade que eles estavam passando também. Olha, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Então, eu acredito que naquele momento ali, ó, tá vendo? Paulo está enganado, está tudo tranquilo, né? Um vento tranquilo, calmo. E às vezes a pessoa, né, fala, Ana Paula não sabe o que está falando, não. Olha aqui, estou bem, a gente está se amando, né? Está uma alegria só. Mas aquilo que Deus fala para nos alertar, irmãos, pode ter certeza que acontece, né? Então, que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor fala conosco, né? E sermos obedientes. E aí nós vamos ver, continuando ali, né? Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pode passar, irmão, por favor. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Então, olha o que a desobediência faz.
né? No início a pessoa pode até pensar que está tudo tranquilo, né? Eu desobedeci, está tranquilo, mas depois vem a tempestade, vem o vento forte. E aí nós vamos ver, né, no decorrer do texto, que eles até tentaram dar um jeito reforçando o navio para tentar vencer aquela tempestade. Lá no versículo 18, pode colocar para a gente, por favor, irmão. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Ali começaram os prejuízos, né? Paulo tinha alertado, nós vamos perder a carga, vai perder o navio, e até corremos risco de perder a nossa vida, né? Mas não ouviram. E aí eles tiveram as perdas, as consequências de não terem ouvido a Paulo. Tiveram de lançar fora a carga, as amarrações do navio, e acabaram perdendo, lá no versículo 20, coloca pra gente, por favor, irmão. Acabaram perdendo toda a esperança do salvamento. Diz assim, ó, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então eles estavam perdendo tudo, né? Tem um ditado que fala, né, a esperança é a última que morre, né? Já estava quase morrendo ali já, né, a situação em que eles estavam. No versículo 21, nós vamos ver novamente Paulo se posicionando, né? A palavra vai dizer, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. E é interessante que, né, quando eu estava meditando nessa palavra, sabe aquele momento, cadê o irmão Marcos ali? Vou pegar o exemplo dele da Lu, olha lá. Né? Aquele momento que a Lu fala para você, Marco, não faz isso, né? Marco, toma cuidado. E aí o que acontece? O Marco vai lá e faz. E aí ela falou, Marco, não vai dar certo. A Camila está concordando ali, ó. Não vai dar certo. E aí ele vai e faz. Aí, o que acontece? O que acontece, irmão Zé, quando a irmã Maurina fala, não vai dar certo, não faz. Não dá certo. E aí, o que acontece? Os maridos voltam, né, com aquela carinha assim, né, tipo arrependida, olha pra você, fala, então, né, no meu caso, né, meu marido, então, amor, não deu certo. Aí você olha pra eles, né, não falei, eu não avisei. E às vezes também eu falo que é o contrário, viu, irmãos? Eu falo que o Marco gostou, pastora, lá. E aí em casa a gente consegue equilibrar bem, porque às vezes a teimosa sou eu. Meu esposo fala, não faz, espera, não vai dar certo. Aí vou eu lá, quebra a cara. Aí eu volto, aí o que ele fala pra mim? Com muito prazer, com muita alegria, eu te avisei. E é assim, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, porque às vezes Deus, ele usa a todos nós. Deus usa o marido para alertar a esposa para alertar o marido, Deus usa os filhos às vezes para nos alertar, né? E às vezes a gente acha que não, né? Eles não sabem o que estão falando, né? Então é algo para a gente aprender. No versículo 22, a palavra vai dizer assim, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pode continuar. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Pode continuar, irmão. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Olha que lindo a confiança que ele tinha, né, na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha falado para ele, a convicção, né, que Deus falou para ele. Será que nós, no lugar dele, vendo toda aquela tempestade, né, as ondas levando o barco para lá e para cá, né, as pessoas ali com medo, a gente ia manter essa confiança no Senhor? A palavra diz que até a esperança deles já estava se acabando. Mas Paulo, mesmo assim, ele continuou confiando naquilo que Deus falou para ele. Aleluia. E aí a palavra vai dizer que, né, Paulo encorajou eles novamente. E é interessante porque, né, essa palavra falou muito comigo, porque naquele momento
que eles estavam ali com medo, talvez ali até desistindo, né, de tentar, né, de que a palavra diz, essa esperança de que eles seriam salvos, que eles iam sair daquela situação. E existem situações, irmãos, que às vezes até a gente se coloca, como eu falei, às vezes desobedecendo, né, aquilo, mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Aleluia. E Paulo, quando ele animou aquelas pessoas que estavam ali, né, como se ele dissesse assim, olha, agora já aconteceu, já foi. Vocês deveriam ter me ouvido antes de acontecer. Vocês não me ouviram agora, tem um ditado que fala, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, já foi. Agora é pegar um pano e limpar, né? Então, é como se Paulo tivesse dito isso para eles, encorajou eles, houve sim um prejuízo, tiveram perdas que não precisariam ter tido, se tivessem ouvido a ele, e a palavra diz que a vida deles foram poupadas. No versículo 23, né, nós podemos ver, pode colocar para a gente, por favor, irmão? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, se não marquei errado. Isso, né? A palavra vai dizer que Deus ali apareceu, né? O anjo de Deus apareceu para Paulo e disse para ele, né? Que a vida daquelas pessoas que estavam ali seriam poupadas. E aí nós vamos ver mais à frente quando eles sofreram aquele naufrágio. Eles passaram 14 dias sendo levados de um lado para o outro. Os marinheiros tentaram escapar daquela situação. Então Paulo disse ao centurião: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Mesmo em meio à tempestade, não tente fugir. Tentar fugir do problema não resolve o problema. E o que a gente vê muito é isso, né? As pessoas em meio às tempestades da vida, os conflitos, as dificuldades, a gente quer fugir, né? A gente quer correr, a gente não quer resolver o problema, porque dá trabalho. Às vezes é difícil, né? Mas se Deus está conosco, se Deus está ali falando, né? Continua, né? Ninguém vai se perder, né? E nós temos uma promessa até mesmo da nossa família, né? Que se nós somos fiéis ao Senhor, né? Que nós e a nossa casa será salvo. Então, que nós possamos continuar confiando no Senhor, que independente da situação, ainda que teve alguém ali que não obedeceu aquela ordem dada pelo Senhor, ou até mesmo que às vezes a gente não obedeceu, como eu falei, as misericórdias do Senhor, Ele nos dá todos os dias Ele está te dando uma oportunidade de você se arrepender, de você mudar, de você talvez largar algo que tenha aprisionado a sua vida, que Deus já falou para você abandonar, para você largar aquilo, porque não vai te fazer bem, não vai fazer bem para a sua família. Então o Senhor está a todo momento nos dando uma oportunidade. Só que infelizmente, muitas pessoas não querem aproveitar essa oportunidade, né? Jesus, Ele quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Isso é muito triste, né? A gente vê que ao invés das pessoas elas aproveitarem essa oportunidade, se entregarem para o Senhor, viver algo profundo, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Vá mais profundo, vai mais a fundo. Não, eu vou ficar aqui pescando no raso mesmo, né? Vou continuar aqui com a minha vidinha aqui. Se ele não tivesse ousado, se ele não confiasse naquela palavra que Jesus falou para ele, ele não viveria aquele milagre. Então que nós possamos sim, se o Senhor está falando vai mais fundo, porque Ele sabe onde está o milagre. Ele sabe aonde Ele quer nos levar, aonde Ele quer nos conduzir, que nós possamos ser obedientes. Paulo novamente os encorajou, os aconselhou para que se alimentassem, pois só assim eles poderiam sobreviver e estarem preparados para o que viria lá na frente. Todos se reanimaram e comeram. Estavam a bordo 276 pessoas. E aí nós vamos ver, né, continuando o texto, que o navio encalhou num banco de areia, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu. Nos versículos 43 e 44, pode colocar para a gente, por favor, irmão? A palavra vai dizer assim: mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Pode continuar. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra.
Então não importava, se quem sabia nadar, lógico que ia ter uma vantagem ali, né? Ia conseguir chegar mais rápido. Mas até mesmo aqueles que não sabiam, eles foram salvos também, né? Às vezes, essa pessoa que sabe nadar, é você que conhece a palavra, né? Você vai ali, talvez, poder ensinar alguém a nadar, mas às vezes nem todos conhecem. Mas mesmo assim, né, o Senhor, Ele tem salvação para nós e até mesmo para aqueles, né, que não sabem nadar, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja amigos. O Senhor, Ele estende essa oportunidade para todos nós, né? A palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas, né? E que Ele faz esse convite para todos, né? Venham a mim, né? Me siga, né? Era o que Jesus fazia, né? Me segue. E aqueles que ouviam, seguiam Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. E para finalizar, algo que Deus falou comigo até enquanto eu estava aqui, que eu achei até interessante, pastor, pensa. Jonas, pelo comportamento que ele teve, quando ele foi pregar a palavra, e aquele povo, a palavra diz que eles se arrependeram e mudaram, abandonaram os seus maus caminhos. Então, a gente precisa se arrepender, mas ter mudança de atitude também. Não adianta continuar no mesmo caminho, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Precisa haver mudança, né? E aí a palavra vai dizer que Jonas, ele senta para ver, né, o que Deus ia fazer com aquele povo. Porque até então a palavra era de destruição, né, se vocês não se arrepender. E aí Deus vai, aquele povo se arrepende, abandona o mau caminho e Deus resolve não destruir mais aquele povo. E o que Jonas faz? Fica irado, ele fica com raiva, né? A palavra vai dizer que ele pediu até a morte, porque ele queria ver a destruição, né? Ele queria ver sangue, né? Ele queria ver tudo ali. E não foi isso que aconteceu. Olha para ver, a palavra de Deus, ele nos ensina que Deus, ele queria salvar aquele povo, Deus queria tratar aquele povo, mas eu acredito que a maior lição foi para Jonas. Foi para Jonas. Deus conhecia aquele coração durinho lá, aquele coração, né? Parece uma pedra. Vou quebrantar esse coração, né? Tanto que a gente vai ver que ali Deus fez crescer uma planta, e depois ele viu aquele verme, para que comece aquela planta, e ele ficou revoltado porque o verme devorou a planta, né? E Deus fala para ele, fala: olha, ô Jonas, você está irado assim, pedindo a morte por uma planta? E aquela cidade ali, quantas pessoas não tem ali? Quantas vidas não tem ali? E é interessante que às vezes, né, ao ponto às vezes de a pessoa até ter um egoísmo no coração. Olha a oportunidade que Deus deu para ele, Deus poupou a vida dele. Era para ele estar morto. A palavra diz que quando ele estava dentro da boca daquele peixe, as almas estavam enrolando na cabeça dele, e ele começa a relatar todo aquele pânico, aquele pavor que estava passando ali. E Deus poupou a vida dele. E às vezes Deus, Ele trabalha em nós, Ele nos perdoa, Ele derrama da graça, da bondade e da misericórdia dele nas nossas vidas. E tem gente que às vezes tem um coração tão ruim, pastor, que não quer ver o outro ser salvo, né? Às vezes é uma pessoa difícil de lidar mesmo, a pessoa está no erro. Não, aquela pessoa ali merece sofrer mesmo, não, aquela ali não merece perdão, né? E Deus, Ele nos perdoou, a palavra de Deus diz isso, né? Que Ele nos amou, Ele nos perdoou, né? Ele nos salvou. E às vezes a gente não quer ver isso na vida dos outros. Eu falo assim, pastor, quantos cristãos eu já vi e ouvi, né? Eu tive aí uma experiência de alguns anos aí caminhando, que às vezes o cristão, um irmão, às vezes sai dos caminhos do Senhor, em vez de orar para que Deus, né, traga ele de volta, o cristão ele vai e torce para que dê tudo errado mesmo, que a pessoa se arrebente tudo mesmo. Quantas pessoas eu não vi falando isso, né? Vai pagar mesmo, agora vai ver, Deus vai pesar a mão, desejando tudo de ruim para aquela vida. E cadê o amor? Cadê a misericórdia? Se Deus teve isso com a gente, por que a gente não pode ter pelo irmão? Né? É mais fácil a gente criticar, a gente julgar, do que a gente estender a mão, irmão, né? Volta, né? Não fica longe da presença do Senhor, não. Jesus te ama, Deus te ama, Ele te escolheu. Aleluia. Só que a gente não vê isso, infelizmente. São raras pessoas, né? Glória a Deus que ainda Deus tem, né, um remanescente, tem uns escolhidos que, né, reconhecem o que Jesus fez na sua vida, né, e ora por essas pessoas. E aí nós vamos ver na segunda história, Pedro. Quem que era Pedro? Outro homem durão, né? Com um temperamento ali forte. E o que Jesus fez? Alcançou ele.
né, Jesus transformou tanto a vida dele, né, que nós vamos ver ele ali depois pregando a palavra, né, como Jesus disse: Pedro, você vai ser pescador de homens, de almas, ganhando vidas para Jesus. E aí o terceiro que nós vamos ver, quem que é? Paulo, outro durão na queda também. Então olha para ver, esses três, é desses que Deus gosta, né? É desses que Deus gosta de quebrar as pedras mesmo, né? E é interessante que nós vamos ver, né, quando Jesus escolheu todos os discípulos, tinha ali uns que era mais, né, duro, né, que às vezes não abaixava a cabeça para nada, como a gente viu Pedro, né, sempre ali irado, nervoso, resolvia tudo na porrada, né, no soco, né, na espada, na verdade, né? E a gente vê aqueles que já eram mais sensíveis. E Jesus trabalhou tanto na vida de Pedro para quebrantar um pouco ele, né, mudar ele para que ele fosse mais amoroso, mais pacífico, né? Quanto fortaleceu aqueles também que às vezes era muito mole. Porque às vezes a gente vê esses dois lados, né? E o que Jesus faz? Às vezes Jesus coloca a gente, que às vezes a gente é muito sensível, qualquer coisa às vezes nos afeta, Deus vai trabalhando na nossa vida para nos fortalecer, para a gente ser mais resistente. Não, aconteceu alguma coisa, não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça e continua, né? Aconteceu alguma coisa, não vai ficar chorando não, continua. Então, Jesus, quando ele escolheu, né, ele escolheu a cada um do seu jeitinho que era, mas ele trabalhou na vida de cada um. Aqueles que ele precisava, né, que fosse mais forte, ele fortaleceu, e aqueles que precisavam ser mais sensíveis, Deus também foi trabalhando ali, Jesus também foi trabalhando no coração deles. Então, o tema dessa palavra que o Senhor me deu, né, eu até tenho um título que diz assim: o Deus da segunda chance. Né? Nós vamos ver em todas essas histórias, essas pessoas tiveram uma segunda chance e souberam aproveitar. Então que nós possamos aproveitar as chances que o Senhor nos dá. Aleluia. Todos os dias acorde, né? Acorde e fale com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Né? Qual é a ordem que o Senhor tem para mim hoje? Né? O que eu devo deixar de fazer? Que nós possamos buscar, né, e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, né, de sermos cristãos melhores, cristãos verdadeiros, que realmente praticam e vivem a palavra de Deus. Né? Porque cristão existem muitos, mas qual tipo de cristão nós estamos sendo? Né? Porque a gente vê muitas pessoas que batem no peito e falam: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas qual tipo de cristão essa pessoa é? Qual tipo de evangélico? Existem muitos, diversos. Mas que nós possamos ser aqueles que realmente se parecem com Jesus, né? Aqueles que realmente vivem a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Imagina, ó, eu não sei você, mas olha, eu te mostro aqui, ó. Eu marquei 14 pontos. 14 pontos, Deus vai falando comigo aqui. Eu tenho mensagem com uns 2 meses aqui, viu? Que Deus vai falando, é dessa forma que Deus faz. Não, eu coloquei aqui, ó. Obedeça a ordem de Deus, permita que Deus entre no seu barco, porque às vezes a gente não permite, né? Não tem mania, convida Deus, a gente não convida nada. A gente tem que deixar Deus entrar. A bênção é para ser dividida. Jesus nos conhece, seremos instrumentos de Deus. Mesmo na luta, Deus supre a nossa necessidade. Às vezes as coisas vêm devagar, a gente não percebe. É um passinho, um ventinho, não foi assim? É um ventinho, não é nada. Daqui a pouco o ventinho está derrubando o quê? O barco. E a gente vai caminhando achando que está tudo beleza, né? Temos que crer na palavra, não fuja dos problemas. A palavra é imprescindível. A unção te dá a condição de passar dificuldades. Perdão às vezes é a chave da nossa vitória. O perdão muitas vezes é a chave. Sabe aquele coraçãozinho duro? Às vezes eu brinco, né? Coraçãozinho peludo. A chave da vitória. Por que não aconteceu? Porque o coração é duro. É assim que acontece. Amém? E para encerrar, né? Eu estou te falando que eu marquei mesmo. Deus foi falando comigo aqui, ó. E Deus é um Deus de oportunidade. Rafa, pode pedir para as crianças descerem, nós já vamos orar. Eu quero orar. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Eu quero encerrar também aqui. Que Deus
continue falando no teu coração, você que me assistiu. Essa palavra entre no teu coração. É interessante que a Ana falou uma coisa. Jonas aconteceu antes de Jesus ter vindo. A história de Pedro, Jesus estava presente. E a história de Paulo, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. O Deus que a gente serve, o Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes a gente olha as situações, para mim é muito difícil. Não, é o mesmo Deus que era o Deus que estava lá tomando conta de Jonas, é o mesmo Deus que estava ali cuidando de Pedro, e o mesmo Deus que cuidou de Paulo, é o mesmo Deus que está cuidando da minha vida e da tua vida. Isso é profético nessa noite. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É assim que a palavra diz. Que Deus abençoe a tua vida. Que você viva essa palavra em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui.